Terceiro sinal. Bateu o sinal. Sextou. Boa prosa. Teatro. Portão da escola. O que é que eu tenho a ver com isso? Boa tarde, amigos. Estamos iniciando a nossa live. Quando setembro vier. Está aberto o nosso canal de encontro, de convivência, de olho no olho, esse bate-papo gostoso, falando nesses tempos, no mínimo, estranhos, onde a gente tem que lidar com todas as questões que nos tocam, que nos incomodam, enfim. Mas o importante é caminhar. Essa live nasceu exatamente com esta proposta, de aproximar, de ouvir, de falar, de chegar junto através da lente. Falar dos nossos sonhos, das nossas utopias, das nossas escolhas, da nossa trajetória profissional, histórias de vidas, encontros, desencontros, enfim. Então você puxa uma cadeira, escolhe aquele cantinho gostoso da escola, no portão da escola, e vamos junto nesta aventura, né? Falando com moçada, papo de moçada para moçada, de 20, 30, 40, enfim, o que vier. Então, quem é o nosso convidado de hoje da nossa live? O convidado de hoje da nossa live é especial sempre, mas ele é um bom moço. Cavalheirismo é o jeito de ser desse convidado. Ele é sensível, determinado, e ele é identificado também com as causas do meio ambiente, dos animais. É um menino de ouro. É o Bruno Ferola. Vamos chamar esse menino de ouro. Cadê o Bruno Ferola? Eita, hoje... Vamos ver. Cadê o Bruno? Cadê Ferola? Eita, que eu apanho. Vamos achar, vamos achar. Cadê esse menino? Que tá difícil pra gente conectar aqui. Ah, cadê? Ai, careca, Bruninho, menino de ouro. Que legal que você tá aqui. Você conseguiu ajeitar a sua agenda e vamos pro nosso bate-papo. Fala daí, Bruninho. Pô, meu querido, tudo bem? Ah, Você tá me ouvindo bem? estou ouvindo bem, esse sorriso bonito, essa energia maravilhosa. Tudo tranquilo? Tudo ótimo, obrigado pelo convite. Uma honra e um privilégio estar aqui contigo. Sempre um prazer enorme conversar com você, te encontrar novamente, independente do meio, né? Sempre é uma troca de energia enorme. Eu te agradeço de coração pela oportunidade aí da gente conversar um pouquinho essa tarde. Ah, conversar com você é sempre bom, você é um menino de ouro, uma energia, como você fala, que nos alimenta, que nos motiva. E eu
você já era um convidado que eu falei, pô, esse cara eu quero conversar com ele, quero trazer junto nesses tempos que a gente está tão machucado, né? Nada como ter pessoas que, né, traz carinho, traz essa energia gostosa. Esse menino, eu pedi para ele fazer uma apresentação. Falou, você me manda uma apresentação? E ele mandou aqui uma apresentação. Eu adoro essa moçada de hoje, eles têm uma objetividade, uma limpeza maravilhosa nas suas apresentações. Então, Bruno Ferola é advogado formado pela PUC, São Paulo, com especialização em compliance pela Fundação Getúlio Vargas e é sócio da consultoria PIB Compliance. Muito bem, a palavra é sua, meu querido. Fala um pouco desse menino de hoje. Esse menino cresceu aí nos últimos 10 anos, 12 anos, né, que a gente conviveu junto. É um prazer enorme estar aqui conversando com vocês. Eu tenho percebido cada vez mais entrando as pessoas na live, então, pessoal, fiquem à vontade para mandar perguntas também. A ideia é que a gente tenha um bate-papo, né, bem tranquilo, bem sossegado. Professor, eu andei bastante desde a última vez que a gente teve um convívio mais diário, né? Desde o Stockler eu já pensava em alguma coisa em termos de carreira, enfim. Acabei prestando um concurso público muito cedo. Com 18 anos passei no Banco do Brasil e ali comecei minha carreira, né? Foi mais ou menos no mesmo ano que eu entrei na faculdade, na PUC. Depois trabalhei no escritório chamado Pinheiro Neto, aqui em São Paulo, na Ambev, enfim, onde eu fiz toda a minha carreira corporativa com a empresa das marcas Brahma, Skol, Antártica, enfim, tantas reconhecidas aí. Foi um privilégio enorme trabalhar lá. E aí surgiu um convite para trabalhar na Telefônica, né, que é a operadora Vivo, também com compliance, também um desafio maravilhoso, pessoas incríveis. E ali, depois de quase 10 anos de carreira, surgiu a oportunidade de ir para uma consultoria, né, uma Big Four, a PwC, no qual eu trabalhei em investigações forenses aí de grandes bancos, grandes empresas multinacionais, inclusive grandes empresas nacionais também do Brasil, sempre na área de compliance, investigação, proteção de dados, conduta ética. Foi a forma que eu encontrei de direcionar minha carreira por algo que já clama dentro de mim há muito tempo. Há muito tempo. E uma inquietação, uma jornada de descobrimento sobre como adaptar e equilibrar algo que eu tenho como ideal, mas também como ganha-pão, né? Como eu posso fazer isso sem deixar de abrir mão uma coisa do outro? E foi mais ou menos onde eu tive aí esses privilégios todos que a sociedade me deu, né? De fato, obviamente, eu tenho muito mérito no meu esforço, etc. Mas eu tenho hoje uma consciência muito clara que sou uma pessoa privilegiada pelos lugares que eu frequentei, pelos lugares que eu tenho acesso, pela estrutura que minha família tinha, inclusive de poder frequentar uma escola tão boa quanto o Stockler durante um período tão legal da minha vida. Atualmente sou sócio de uma consultoria junto com 2 colegas de faculdade, de universidade, que é um desafio maravilhoso, porque a gente se entende bem, é uma amizade, e a gente faz disso o nosso ganha-pão, né? Muito, muito próximo um do outro, a gente tem uma afinidade muito grande, e, Celso, você sabe disso, você veio do teatro, aquilo vira uma família mesmo, e quando você forma esse tipo de ambiente, não é trabalho. E eu sempre fui meio relutante com essas frases de coach, de livros feitos, mas tem uma frase que eu levo muito, eu acho que foi Steve Jobs que falou, que ele falava, demore o tempo que for procurando o que você gosta de fazer, depois nunca mais perca tempo com isso, né? Então, foi mais ou menos o que eu fiz aí na minha carreira, hoje com 31 anos, casado, muito bem casado, obrigado. Minha esposa é psicóloga, estudou no Porto Seguro, fez FMU e hoje também é consultora. Trabalhou na Delegacia da Mulher há muito tempo, então tem uma consciência social legal também. Tenho 2 cachorros resgatados aí, o Spike e a Pandora. Isso aí eu vejo que você curte mesmo. Curto mesmo, são meus filhotes aí, são os caras que me entendem, sem falar uma palavra. Esses são fiéis. São fiéis. E durante a pandemia, mais uns 2, ela não deixou, mas Calma. daqui a pouco a família cresce para o outro lado. Eu vi que teu filho foi para o exterior, voltou, enfim. Tô querendo entrar nessa pegada aí, Celção. Vamos ver se eu trago
um herdeiro aí para o mundo, mas é a vida que continua, a vida que rola, a vida, ela gosta quem gosta dela. A É isso pandemia aí. foi um momento bom para voltar, revisitar velhos sonhos, velhos papéis e também ter a certeza que você está no caminho certo. A minha empresa quase quebrou e de uma quebra ela foi para um faturamento de 10 vezes o valor que a gente esperava para o ano. A gente cresceu 10 vezes em termos financeiros. Por quê? Porque a pandemia ela fez a gente se reinventar, buscar novas formas e eu trouxe isso para minha vida também. Emagreci, Uhum, consolidei um relacionamento porque você casa é diferente quando você vê a pessoa 24 horas por dia, né? Então, eu aham. tirei coisas muito boas desse período, mas foram momentos muito complicados mesmo de reflexão, mas graças a Deus, tudo certo. Esse menino borbulha, esse menino ele extravasa, esse menino tem várias emoções. Ô, Bruno, então esse momento atual seu, você está produzindo, você está criando, você está trabalhando, enfim, fez várias escolhas, né? Várias descobertas, desencontros, né? Essa questão da empresa, né? De você perder, né, de ter que quebrar e se reinventar. Isso daí, só aqui já tem milhares né, de pérolas para a gente poder falar, poder trocar. Né, essa sua determinação, essa sua coragem, isso é extremamente motivador e necessário nesses tempos. A nossa live ele tem um sentido maior de estabelecer uma conexão com essa moçada do ensino médio. Foi quando surgiu a ideia, eu pensei exatamente nessa proposta, de trazer um papo, trazer pessoas, trazer ex-alunos, trazer que falasse exatamente dessas angústias, dessas descobertas, desses tombos, né? Desses machucados que a vida faz na gente, que é isso que nos fortalece, né? Se a gente, quando caísse o primeiro tombo, não quisesse mais andar, todos nós estaríamos ainda de quatro, né? Mas, enfim. Vamos então agora fazer um percurso de volta, né? Você já colocou esse seu, né, esse painel. Então vamos voltar no tempo, vamos pegar esse trilho de volta e vamos voltar para o nosso tempinho lá do ensino médio. Você falou que nós nos conhecemos há 12, eu acho que Muito é mais, mais. viu? Eu É sou meio mais. mal de conta, né? 2004, 2005, por ali, Foi né? 2005, pensando bem. Isso. 2005, em 2005, faz 15 15 anos. aninhos aí. E você vinha, né, por uma escolha, ali foi o seu primeiro momento de uma escolha, você estava frequentando uma escola e veio. Na verdade, essa mudança, essa questão dessa opção, né, de falar, bom, o que, que você quer, ela é instigante, ela tira da zona de conforto. Como é que foi isso, Bruninho? Essa sua escolha? Foi, olha, foi um momento, a minha adolescência foi um momento difícil, assim, né? Porque eu sempre fui um jovem muito inquieto. Então, eu sempre tive as dores do mundo dentro de mim, sempre quis fazer a justiça, etc, etc, etc. Aquela coisa que a gente vai na galeria do rock, compra a camisa do Che Guevara, enfim, defende um outro ídolo e tal. E eu estudava num colégio franciscano, no Morumbi, né? No qual eu não me adaptei muito bem à realidade do colégio. Era uma disparidade econômica muito grande com a realidade financeira que eu tinha dentro de casa. Minha mãe era secretária executiva, depois ela abriu uma loja infantil, meu pai era representante comercial. Então, assim, a gente tinha uma vida confortável de classe média, mas eu não tinha um carro do ano todo ano, eu não ia para fora do país, eu tinha uma dificuldade, às vezes, de acompanhar os meus colegas de classe. E aí foi cativando uma depressão durante esse processo de ensino fundamental, muito por conta de Tá, não me encontrar em nenhum grupo, nenhum ambiente. Eu tinha uma dificuldade de ter uma representatividade, pessoas que entendessem o que eu passava e eu não sabia explicar uhum, para o professor naquela época, né? E aí foi onde minha mãe me levou ao psicólogo, porque eu era uma criança muito quieta, minhas notas não eram notas boas e ela achava que tinha uma coisa errada comigo. E a psicóloga ela falou, olha, você é uma pessoa que pensa muito. Apesar de ser muito novo, você pensa muito e não fala muito. Você guarda as coisas. E você precisa de um companheiro. Então ela sugeriu de eu adotar meu primeiro cachorro. Né? Na época foi um tá, cocker e ali nasceu o amor pelos animais. E durante a trajetória do ensino fundamental nesse colégio, eu era um aluno muito ruim. Eu me esforçava muito, mas eu era muito disperso, eu não conseguia
entender o que o professor falava, era muito barulho, eram 50 alunos na sala, enfim, então era difícil para mim. Eu não entendia aquela confusão toda, e ainda mais uma confusão que você está crescendo, né, cara? O homem, geralmente dos 12 aos 15, 16, ele dá uma espichada, enfim. Então, todos esses dramas de adolescente, começar a namorar, sair, etc. Então, era muita coisa para mim naquele momento. E eu acabei deixando a escola um pouco de lado, não fui bom aluno, mas eu comecei a perceber que se eu continuasse naquele ambiente, eu não ia ser nada na vida. Né? Meu pai não era rico, minha mãe não era rica, enfim, então não tinha uma herança para eu administrar. E eu falei para minha mãe, mãe, eu quero sair daqui, eu quero ir para um lugar diferente, eu quero tentar algo diferente, e eu gostaria de pedir seu apoio em relação a isso. Foi bem essa conversa que eu tive com minha mãe, numa churrascaria, que era a forma da minha mãe mostrar afeto aos filhos, né? Levar para comer e etc. E aí minha mãe, ela olhou e falou assim, cara, eu vou te apoiar, e tem um colégio aqui no bairro, o Stockler. Só que é um colégio muito difícil, né? E eu lembro que a época eu fiquei entre Stockler e Vértice, eu tinha sido aprovado nos dois. Como minha irmã já era do Vértice, e eu sabia que ela sofria muito, eu falei, não, eu quero ir pro outro. E o Stockler tinha uma coisa sem uniforme e tal, era uma coisa mais legal. Eu falei, bom, aqui é bacana, eu posso ficar tranquilo. Então, eu gostei do que eu ouvi da diretoria, eu gostei do colégio e tal. E foi uma casa, né? Então, imagina, professor, eu saio de um lugar que tem 5 campos de futebol, para uma casa, era uma casa naquela época, né? E eu fui tentando ir em busca de uma melhora, mas o Stockler era muito difícil para mim. E eu continuei sendo um aluno muito abaixo da média, mas sempre muito esforçado. Então, como eu sabia que eu não tinha muito a oferecer tecnicamente, eu tentava não me prejudicar em termos de comportamento. Isso em 2005, mais ou menos. Passei o primeiro ano e foi onde a gente teve bastante contato no teatro. E o teatro, para mim, foi uma libertação. É aí que eu queria entrar, porque você coloca uma questão que você era um cara extremamente irrequieto, tal, mas você tinha um silêncio, você tinha um embutido lá dentro que era assim interessante a sua relação nesse espaço. E o teatro, eu acho que o teatro foi a sua sair da sua zona de conforto. Esse foi o menino que me chamou muito. E aí, como é que foi esse movimento? E eu te agradeço assim pela sensibilidade de você designar um papel que à época era meio domada. Eu era o senhor Batista, que era o pai das meninas, né? E eu já era meio que... Eu tentava ser o pai dos meus pais, por exemplo, né? Então, você me deu a oportunidade, o álibi perfeito de usar a arte cênica para demonstrar aquilo que eu... E uma filha que batia pra caramba, né? E chorava, e o pai abraçava, tentava compor. Então, a experiência do teatro foi maravilhosa para mim. Eu, psicologicamente, emocionalmente, naquele momento, ela foi uma mudança de paradigma, né? O teatro me preparou como um ser humano em termos de conduta, assim, você saber reagir à crítica, você saber lidar com diferentes situações de improviso, você saber se expressar. E, professor, hoje eu vivo da minha expressão, eu vivo da forma que eu falo, é o que me traz dinheiro. Se eu não me comunico bem, as pessoas não entendem onde eu quero chegar. Então, o teatro, ele me deu esse primeiro ponto. Eu lamento não ter continuado durante um tempo, mas olhando para trás ainda há tempo, eu posso continuar ainda nessa fase adulta e por que não no teatro, né? Então foi uma experiência maravilhosa, eu indico isso para todas as pessoas e aquele momento foi uma terapia para mim. Por quê? Eu estava em busca de um grupo, eu encontrei dentro de um grupo de teatro você encontra uma família. Eu estava em busca de uma voz, eu dei voz a um personagem. E era um personagem que tinha muita similaridade de personalidade comigo, então eu usava as falas dele para dizer o que eu sentia. Né? E eu lembro que cada final de ensaio eu saía leve, tranquilo. E eu juro pra você... O que será que você fez, Batista, hein? Eu não sei, eu acho que eu virei um paizão de todo mundo ali. Eu acho que eu acabei sendo o pai da peça inteira. Acho que estavam querendo te cutucar, né? Estavam querendo te azedar, né? Exato. E aquela experiência foi muito legal porque eu tinha um probleminha assim de autoconfiança. Eu não acreditei que eu seria capaz de decorar um texto inteiro. E o Batista, ele aparecia em quase todas as cenas. Mais ou menos, enfim, tinha momentos, enfim. Cara, eu não errei uma fala, assim. E aquilo foi uma coisa boa pra mim, porque eu falei, cara, eu consigo fazer isso, né? E ali eu falei, bom, agora vamos pra cima, né? E deixei muitos traumas na peça, né? Que a gente acaba deixando quando abre um papel.
e foi uma delícia o teatro. Hoje em dia, quem faz direito, quem vai para a área de... Eu tenho uma área comercial aqui no escritório, o teatro ele te dá ferramentas para você expressar as coisas, e só no ensaio, naquela coisa de você aquecer, né? Gritar e etc. Aquilo ali é melhor que, poxa, muito exercício físico ali, você tira toda a carga emocional do corpo. Com certeza. E você fez uma apresentação num teatrinho, né? Foi no Teatro Pauleiró, 600 lugares. Quer dizer, uma responsa, né? Uma coisa bem... Foi muito divertido, foi muito gostoso, realmente. Foi um trabalho maravilhoso. Essa provocação, né, instigar esses processos criativos, realmente era o foco, é o sentido desse trabalho. Independentemente, né, de profissionalmente você for, né, exercer né, a questão de atuar, mas esse processo mesmo que você abordou de uma forma muito maravilhosa. Aí, como é que... Primeiro ano passou, o primeiro ano foi esse turbilhão, e os outros anos, ô Bruninho, segundo, terceiro? É uma questão que eu gostaria da gente depois retomar, mas que você falasse um pouquinho desse segundo e desse terceiro, desse processo de formação do ensino médio. Porque é muito legal. O que eu sinto que é muito bonito na sua fala é essa questão da família estar junto, dos pais estarem próximos, né, dessa coisa compartilhada. Isso fortalece demais, né, o trabalho do professor, o trabalho do aluno e o trabalho da família, que se completam, fica tudo... Como é que foi esse processo? Fala um pouquinho. Na Segundo, verdade, terceiro... foram 2 segundos, né? Eu gostei tanto que eu fiz 2 vezes. Mas essa história foi muito engraçada, porque o meu segundo ano, eu não tinha como escapar. Eu passei de conselho no primeiro, no segundo não dava. Não dava para enganar mais, ou passar pelo comportamento, e obviamente não tinha isso, mas isso ajudava, né? Não tinha como. A técnica me quebrou, eu repeti de ano em julho, assim, minhas notas estavam tão ruins que nem se eu tirasse 10 até dezembro eu ia conseguir reagir. Era a minha falha técnica de educação no ensino fundamental, ela cobrou a conta. E aí foi um momento pessoal que meus pais me ajudaram muito. Eles sempre me apoiaram, eles nunca me pressionaram. As broncas dele eram broncas do tipo, mas o que falta? A gente vê você estudando, a gente leva um professor particular e etc. Mas o que falta para você conseguir? E eu falava, pai, eu não sei. Porque minhas provas, elas vinham com o exercício, o raciocínio todo perfeito, e eu errava a conta de vírgula no final. Ou na redação, eu trocava um pouco a ordem dos parágrafos, e isso eu perdia 2 pontos. Ou na prova de história eu confundia as revoluções, mas o raciocínio estava certo. Eu troquei o nome da revolução, mas estava certo o raciocínio. Eram erros bobos, mas erros que eu fui aprendendo com eles. E eu lembro que nessa época o meu pai ele teve uma crise financeira muito grande, ele tomou um golpe, e eu vi meu Porto Seguro desabar. E aí naquele momento eu não sabia o que fazer. Se eu largava a escola e ajudava meu pai, se eu trabalhava com ele, se eu não dava mais problema para ele. E naquele momento eu não queria ser um problema para o meu pai. E eu lembro até hoje, assim, eu sentei com ele estava super abatido, e eu falei, pai, a gente vai reconstruir, e eu vou te ajudar a reconstruir. Então eu estudava de manhã e trabalhava à tarde com ele. E a gente foi aos poucos reconstruindo, eu dando uma força aqui, uma força ali e tal. E aí chegou no final do ano, eu repeti de fato, né? A diretora à época me chamou na sala, ela foi muito sincera comigo, apresentou uma série de opções de reclassificação, né? E o papo dela foi o seguinte, olha, se você quiser, esses colégios já estão te esperando, só você ligar para agendar uma prova de reclassificação, você vai passar na prova, porque eu conheço o nível muito mais baixo do que aqui. Por exemplo, a sua média 3 aqui é a média 6 deles, então fica tranquilo que você vai passar. E você pode fazer o terceiro ano, seguir tua vida normalmente, mas obrigada pela oportunidade e boa sorte. E nesse momento minha mãe pegou a bolsa, ela estava levantando para ir embora, e eu levantei a mão e falei, mas eu gostaria de continuar. Só que meus pais têm uma questão financeira e tal, e assim, se vocês querem que eu continue, se isso for bom para vocês, eu gostaria de pedir uma bolsa de estudos. Ou seja, um aluno repetente pedindo bolsa. Ou seja, eu não tinha crédito nenhum para pedir nada naquele momento. A não ser um tipo de coragem que eu encontrei, e alguma coisa me dizia que eu não podia sair na porta dos fundos dali. E isso eu falei para ela. Eu falei, não faça eu ter uma mancha na minha vida. Não que isso seja uma mancha na vida das pessoas, mas
E cada um tem uma escolha, mas eu não queria ter essa escolha. Eu queria ter uma outra saída, eu queria sair pela porta da frente daquele portão amarelo que até hoje eu lembro, né? E ela conversou com o dono do colégio, eu pedi uma bolsa para ele me deu uma bolsa, que eu fui pagar essa bolsa no terceiro ano de faculdade. Eu estava no terceiro ano de Direito na PUC pagando o boleto do Stockler de 2006, 2007, enfim. E isso foi um divisor de águas, porque quando você pede uma bolsa, você não pode sair da linha. Não que isso fosse um problema para mim, mas eu tinha mais uma responsabilidade. E o meu segundo ano foi o melhor ano da minha vida, 2007. Foi o ano que eu mudei. Foi o ano que eu atingi um ápice de adolescente, então eu tinha mais condições de entender o que acontecia, eu tinha mais capacidade de dialogar, de me expressar, eu me encontrei com meus colegas, inclusive naquela turma, tem 2 padrinhos de casamento meu, o André e a Marcela, que, enfim, ambos alunos da USP, né? Eu encontrei a minha família, que estava se reestruturando financeiramente, eu encontrei no Stockler. Por quê? Eu comecei a perceber que os professores não são meus inimigos, né? São caras que, se eu sentar do lado deles, eles vão me ajudar muito a melhorar, a tirar boas notas. E eu tinha um certo distanciamento com os professores. Eu enumero alguns, entre eles você, obviamente, mas o Miguel de Química, a época, a própria professora Arlete foi uma pessoa que eu levo até hoje no meu coração, a Esther. As minhas melhores notas foram porque eu comecei a ter carinho deles e também me abri para receber esse tipo de carinho. Eu lembro que eu fiz redações incríveis nesse ano, fiz resumos de livros maravilhosos, como, por exemplo, o livro do Kafka, né, o Apanhador do Campo de Centeio. Não, esse é o do Gingler, né? O Kafka era outro, mas enfim, a gente tinha uma série de livros naquele momento e eu devorava todos, eu entendia todos e era muito gostosa essa época. E teve um cara muito especial para mim, que era o Bedin, que era um professor de redação que no terceiro ano o Bedin me pegou para criar. E professor, eu lembro que teve uma vez que eu sentei do lado do Bedin, eu falei, Bedin, olha minhas notas, eu não consigo tirar mais que 5 em química, eu não consigo tirar mais que 5 em física, é uma coisa minha, eu não sirvo para isso. Então eu estava fazendo as contas, uma mente muito pragmática minha, e para passar, o que vai me passar é a redação. Então, Bedin, eu não posso ser um aluno 6 na redação, eu tenho que ser um aluno 8. Me ajuda, Bedin. E ele, eu vou falar com a Arlete, e aí o que aconteceu? Eu ficava toda a tarde no segundo semestre no colégio, toda a tarde eu ficava, batia o sinal, todo mundo ia embora e eu ficava. E eu e a faxineira, praticamente, né? A moça da limpeza. Você era um rato de... Eu falei, não vai pela técnica, não vai pelo talento, vai pelo forceps, né? Vai pela força. E vai de algum jeito vai, né? Então vai pela forma, tentar a energia, né? E eu lembro que o Bedin, eu fazia a redação para ele voltava com a redação corrigida atrás, refeita, do jeito para tirar 10 nas universidades. E eu fiz, naquele semestre, mais de 48 redações, seguramente. Seguramente. Os resultados foram incríveis. Eu lembro que no Enem eu tirei 9.8, 900 à época, a redação. O Enem não valia tanto na minha época, mas fui muito bem no Enem. E na PUC, onde eu queria mesmo a PUC, eu lembro que o Jackson era professor de história na época, ele falou, Bruno, você tem a cara da PUC, vai pra PUC. O Benê falava isso também. E eu, quando tentei a PUC ela dá 2 chances de redação, né? 2 temas. Um tema dissertativo, que é um tema que na época eu estava tirando 7,5, 6, era o suficiente para passar de lista. Só que quem fez teatro e tem essa via um pouco mais emocional, você sempre é movido para dissertação lírica, né? E a PUC me deu a dissertação lírica. E a dissertação lírica era o seguinte, professor, ela falava o seguinte tema. O tema era meio ambiente. Existe uma vela numa sala e a chama se apagou. 3 pontos, continue a redação. E eu falei, Renata, ao ver que a vela se apagou, começou a conversar com Carlos sobre a sua relação com ele. Carlos, que era um herdeiro de uma companhia de Hummer, sabe aqueles carros super poluentes? E logo Renato, uma ativista do Greenpeace. E ela começava a discutir a relação porque ela achava que não dava certo a união dos dois. Aí o primeiro parágrafo foi Carlos defendendo porque ele era o certo. O segundo parágrafo, Renata, defendendo o ponto dela. Certo. Então eu já fiz os 2 contrapontos da economia e do meio ambiente. E a conclusão foi,
Eles encontraram um equilíbrio entre eles, encontraram um meio termo, né? Que eles têm que coexistir e vão coexistir em harmonia. E aí o final da redação, você vai adorar, foi mais ou menos... E a chama do amor acendeu a vela e iluminou toda a sala. Fim. Ah, certo. Foi isso. E eu fiquei com isso aqui na mão porque eu não sabia como a PUC ia ver esse tipo de liberdade. E eu, quando chegou a redação, eu tirei 9,9. Eu quase gabaritei Legal. a redação. Isso me tirou de um posicionamento de quinta lista para a primeira lista. Eu fiquei entre os 50 melhores do direito. Legal. E isso foi um atingimento gigantesco. Uma coisa que você... essa sua energia, esse seu vigor, as relações dentro da sala, você, dentro desse processo de opção profissional, de escolha, você já tinha essas questões muito bem né, instigadas. E o grupo, né, os seus amigos, como é que você enxergava essa questão da escolha profissional, do mercado de trabalho? Como é que você viu isso, Bruno? E também, como no terceiro ano, na hora de escolher, como é que foi essa questão para você e para os outros? Para você, eu sinto que essas questões estavam mais claras, me parece. É que, para mim, foi um processo de exclusão, né? Assim, eu não tinha tanta escolha. Eu não era bom em exatas, em biológicas, em químicas. Eu não era bom só em humanas, né? Então, eu comecei a focar em humanas. A primeira coisa que eu fiz foi tentar entender o que eu era bom. O que eu poderia contribuir? O que era um talento mais natural meu, né? Porque como eu me esforçava tanto para tirar notas médias, por que eu não me esforço tanto? E aí eu vi que era redação, um negócio legal, tal. Eu pensei em jornalismo, depois eu optei pelo direito, porque teve uma discussão envolvendo a professora Arlete, à época, um aluno foi brigar com ela por conta de uma nota, e eu acabei defendendo ela contra a minha classe inteira. Então eu falei, opa, eu acho que é direito, né? Porque quem se envolve nisso tem que ser direito. Já uma tribuna é o ideal. E aí já que não é palco. Já que não é palco, é tribuna. E a turma me escolheu como representante de classe ali, né? E naquele momento... Então, ganhei o respeito da turma. E aí, quando você ganha esse... Muita gente acha que isso é um título... É uma bucha mesmo, tá? Não vou falar. Mas, assim, é legal, porque você acaba se obrigando a conversar com todo mundo. E nessa de conversar com todo mundo, eu entendi que, cara, todo mundo sofria igual eu, todo mundo tinha várias questões igual eu, e as pessoas elas reagiam de maneiras muito diferentes. Aquele aluno que sempre faz piada, às vezes ele tá muito inseguro com alguma coisa, é a forma de escape dele. Ou um aluno mais quieto, que você acha que o cara só manda bem e tal, é um cara que tá cheio de problema na cabeça. Então, eu tentei conversar com meus colegas, sempre contribuindo, entendendo os problemas, mas obviamente eu também tinha os meus. Então, ficava muito uma questão assim, pô, cara, eu te entendo, eu também acho isso muito ruim, e é isso aí. É a vida, eu acho que vai melhorar, sempre tentando ser um aspecto positivo, mas eu sentia muito sofrimento dos meus colegas, porque é uma pressão muito grande. E olha, eu vou falar uma coisa, é uma fase horrível nesse sentido, porque vira uma competição interna ali, pode ser o melhor ambiente do mundo, todo mundo tem ali, se vê às vezes como competidor, e gente, não adianta. Você vai olhar, você está dentro de um colégio como Stockler, você não disputa com aqueles 90 mil candidatos. Você disputa com um grupo privilegiado que tem acesso às mesmas condições que você. Então, no final do dia, você está discutindo com 3, 4 pessoas, entendeu? E eu sentia a turma não com essa visão. E os professores começaram a olhar assim. O colégio começou a promover debates de profissões, algo muito saudável. As pessoas começaram também a distribuir cartilhas ou materiais mostrando as possibilidades de cada profissão, né? E eu acho que uma coisa muito legal nessa época foi que eles davam muitas asas para a criatividade. Então, veja, às vezes tem uma pressão natural de você sair do colégio, entrar direto na faculdade, conseguir um emprego, casar antes dos 30, ter filho antes dos 32, comprar um apartamento. Gente, a vida de cada um é de cada um. E tá todo mundo bem, tá? Tá tudo certo. Então, eu gostaria que alguém chegasse do meu lado naquele momento e falasse assim, ei, Bruno, eu sei que você repetiu de ano, mas, cara, se não passar, tá tudo bem também. O meu pai tentava falar isso, mas ele ficava tipo, mas você repetiu, né? Talvez agora você consiga. Mas assim... Aquela pressãozinha. Aquela pressãozinha. Mas tem uma coisa que você precisa aprender a jogar o jogo, né? Veja, se você está num colégio de elite, você tem grandes professores, você tem uma turma que é legal, amigos que você consegue trocar ideia. Gente, né, você vai passar. Não é
talvez eu passe. Você vai passar. Ou se você não passar de primeira, 1, 2 anos de cursinho, você vai passar. É porque você realmente tem condições para isso. E isso tem que ter essa consciência para você ter um alívio e fazer a prova na boa. E saber fazer a prova. Eu visitei as faculdades. Eu fui no Mackenzie, fui na USP, fui na Sanfran, né, no Mackenzie, na PUC. E quando eu visitei a PUC, professor, eu estava tendo um protesto lá. Tinha uma pessoa nua, amarrada ao corrimão. E tinha uma frase escrita PUC racista, no meio do pátio. E sabe o que eu falei? Eu quero entrar nessa loucura, meu. Eu quero fazer parte disso. Então, quando eu decidi pela PUC, minha irmã já estava lá, foi um momento bom para mim, porque eu comecei a direcionar meus estudos para lá. Eu fiz 11 vestibulares, 11, porque eu era muito inseguro. Fiz Unip, SPM, tantas outras carreiras, Casper também. Mas quando eu passei na PUC, aquilo, nossa, me tirou um peso. Mas se eu não passasse, estava tranquilo. Eu ia fazer mais um ano de cursinho e tá tudo certo. Então eu gostaria de ter tido um pouco mais esse apoio. Ele vinha, mas ele vinha em outras mensagens, entendeu? Eu acho que às vezes nessa época de 15, 16 anos, as pessoas precisam ser mais diretas. Precisam falar algumas verdades, porque isso você acaba respeitando também, né? Ô Bruno, tem uma questão que eu acho maravilhoso, né, na sua trajetória. Por isso que a proposta desse nosso papo, da minha proposta profissional, do meu trabalho, é exatamente dialogar sempre com a trajetória, com os processos que você desenvolve e desenvolveu, e esse diálogo você aprende muito. Existe uma questão que foi a sua reprovação. Eu, inclusive, eu lembro de encontrá-lo na PUC, quando eu estava fazendo o doutorado, e eu perguntei isso para você, eu não era mais seu professor, eu falei, aquilo me machucou muito, a reprovação. E você falou que foi a coisa mais linda e você reafirma hoje isso. E a questão do fato da reprovação na escola ela tem um peso, ela tem uma marca, ela tem uma dor, e você coloca isso daí como um processo de superação, como um processo de descoberta, de autoconhecimento, de resgate de autoestima. Essa sua percepção, né, e essa sua construção, né, desse momento, ele é extremamente educativo para essas pessoas, você enxergar o que é esse processo, né? Porque a reprovação é algo que a pessoa né, machuca muito, e você trabalhou isso aí de uma maneira extraordinária, né? E isso eu acho genial na sua fala, e essa questão da escolha profissional, desse espaço, dessa reverência, dessa autonomia, de buscar esse espaço de contestação. Muito bem, aí você... Só gostaria de registrar isso. Aí você entra na faculdade. Como é que foi o processo dentro da faculdade? Ensino médio passa, aí eu sinto que você mantém uns laços com os amigos, é um processo também muito rico, muito bonito, né, desse período. Mas a faculdade, fala um pouquinho dessa sua formação, como é que foi? Maravilha. E só para fechar o ponto, a reprovação eu sofri muito, durante muito tempo. A forma que eu encontrei de lidar com isso foi tentar não sair por... Eu levei isso como um desafio pessoal, meu. Eu falei, as pessoas elas hoje me veem como um aluno reprovado, eu não sou isso. Eu sou um cara muito mais do que isso. Então eu tomei isso como um objetivo de vida mesmo. E todas as vezes que eu me deparo com alguém me questionando ou até duvidando da minha capacidade, veja, professor, eu trabalho numa área que as pessoas têm 30 anos de carreira, eu tenho 30 anos de idade. Então eu levo isso como um desafio. E eu gosto quando as pessoas duvidam de mim. Eu levo isso assim como uma competição interna minha para tentar mostrar. E a reprovação foi isso. E durante a faculdade você vive isso desde o primeiro momento. Só que na faculdade, o começo dela, principalmente na PUC, é um começo de ressurgimento, assim. Porque você fala, cara, aquilo tudo que eu passei nos últimos anos, ele ficou para trás. Eu vou aproveitar agora, eu vou beber, eu vou para festa. E tem que ir mesmo, tá? Com responsabilidade, obviamente. Mas você tem que viver a faculdade. Só que quando eu entrei na PUC, eu tinha uma bolsa também, por conta da minha irmã já ter sido aluna, então eu tinha um valor mais baixo. Eu não podia ter umas notas muito baixas, tinha uma coisa nesse sentido.
Aproveitamento e tal. Aproveitar, eu não podia faltar também, enfim. E aí o que aconteceu foi que a própria base do ensino médio que eu tinha, ela me facilitou muito na faculdade. Então eu já cheguei chegando, por assim dizer. Cheguei tirando 9, 10, 8, sem estudar muito. Eu falei, opa, maravilha. E aí vem o truque da vida, né? A vida, quando começa a ver que você tá muito bem, ela vem te dar uma rasteira pra você voltar, né? Pra cair Então, na real. caí na real. E eu lembro que no meu primeiro dia de aula, tinha um professor na faculdade que ele era um juiz. E veja, quando você faz direito, é o que você quer encontrar no primeiro dia. Você quer ver um juiz. Você quer tocar num juiz, né? Fala, nossa, ele é de verdade, né? Ele julga a vida das pessoas, né? Então, quando eu vi esse cara, ele falou assim, olha, eu tenho uma vaga de voluntário para trabalhar comigo no gabinete, em Santana, né? E nossa, eu adorei. Eu falei, agora, né? E, cara, eu morava no Brooklyn, para ir até a Zona Norte de carro, né, ou de ônibus, enfim, minha mãe que me levava, grande mãe nessas horas, e depois ir para a faculdade. Família, né? viu? E logo no primeiro, segundo mês eu já comecei a trabalhar na faculdade de graça, e meu primeiro estágio foi limpando prateleira. E eu fui na contramão de todos os meus colegas, porque eu já tinha passado no concurso público, mas eu não tinha sido chamado. Uhum. E eu podia ficar 6 meses na boa, mas eu quis trabalhar, eu quis viver. E aí, professor, eu tomei gosto pela vida. Eu tive gosto pela vida. A vida é algo que você precisa viver ela. Você precisa aproveitar as coisas que a vida mostra pra você. Por mais que você não tenha um retorno financeiro, você tem um retorno de amizades. E eu tenho aqui na minha sala hoje a carta de recomendação daquele professor pro meu mestrado. Uma carta linda, eu enquadrei ela, eu choro ela toda vez que eu leio, mas é porque eu fui um cara que abriu a mão para toda a minha carreira. E a faculdade em si, ela tem N possibilidades. Você pode não fazer nada na faculdade, como você pode fazer tudo. E assim, Exatamente. Quem faz a faculdade é o aluno. O aluno, e você precisa viver a faculdade, vive intensamente a faculdade. Fique 2 períodos lá, faça parte de centro acadêmico, de atlética, de grupos de estudos, monitoria, converse com professores, porque é um período muito curto de tempo que você tem para fazer uma série de networking, de conhecer pessoas incríveis, e isso vai te ajudar a tua vida inteira. E eu, professor, eu não tinha ídolos no direito. Então eu fui buscar heróis dentro da faculdade, que viraram meus professores, e hoje são meus amigos. É o cara que senta comigo e fala, pô, Bruno, você tem que ir pra cá, pra lá e etc. São caras que hoje eu faço negócio com eles. E eu tenho colegas de faculdade que eu tenho parcerias, comerciais inclusive. Então a faculdade é um terreno fértil para isso. Por mais que você não se encontre até o último dia do curso, experimente. Rode a faculdade. Eu estagiei em 3, 4 lugares, como eu expliquei no começo, rodei muito, pedi demissão de um emprego público para virar estagiário. Pedi mesmo. Porque eu sabia que o melhor escritório da América Latina não ia passar 2 vezes na minha porta. Quando eu avisei meu pai que eu ia largar um concurso público para virar estagiário, ele teve um acesso no coração quase. Né? E os meus colegas me davam moral. E eu fui encontrando famílias na faculdade. Uma família na minha classe, uma família dentro do centro acadêmico, uma família dos meus colegas estagiários. E ali eu fui criando laços que até hoje não quebram, né? Meus padrinhos de casamento também foram da faculdade. E eu comecei a ver os professores como colegas de trabalho. Olha a arrogância, né? Então eu chegava no professor assim e falava, professor, como que a gente pode resolver isso? Esse tipo de coisa. Conselhos profissionais, né? E aí vinham convites para ser assistente, monitor deles, mas tinha épocas na faculdade que eu ia de manhã acompanhar um professor das 7 ao meio-dia, estagiava da 1 às 6 e estudava das 7 às 11. E eu tinha iniciação científica, OAB, monografia, centro acadêmico. Eu não conseguia saber como viver naquele momento, mas foi o melhor momento da minha carreira. Foi maravilhoso. Bom, então você coloca a questão da convivência acadêmica, da formação desse contato intenso, né, dentro da vida universitária. Isso é formação, isso é crescimento, isso é aprendizado. Você traz isso com muita propriedade, isso é muito legal, né? É esse o sentido desse contato, que as pessoas, essa sua fala reverbere, né, na cabeça dessa moçada que está entrando no ensino médio, não sabe o que vai fazer, está buscando alguma coisa para encontrar, então você traz isso aí com muita propriedade. Vamos ver aqui, Bruninho, deixa eu ver se eu consigo
o Pedro Varandas. Eu não estou conseguindo. Eu me perco aqui, eu sou fraco nisso. Só um complemento. Arthur Barreto, fala. Negócio da faculdade, você tem que errar na faculdade, Celso. Você tem liberdade para errar. Você pode errar de estágio, pode errar de matéria, você pode errar na prova, você tem que errar. E você tem que ter a liberdade de erro. É muito bom errar. A verdade é que o erro, né, tem que ser compreendido como superação, como aprendizado, como desafio, né? Não como castigo, não como menosprezo, não como parte nociva, mas como um processo de aprendizado, de superação, né? O não é bom, né? A gente vai aprendendo. O não é bom. Tem uma frase que ela diz que cada não que eu recebo, eu tô mais próximo do sim, né? E eu que trabalho em consultoria, o que eu mais recebo é não das minhas propostas, mas uma hora vem o sim, uma hora vem. Meu amigo, aqui nós temos que fazer uma live de 2 horas. Uma hora não vai dar, porque já nós temos 15 minutos, já estamos chegando já na parte final, nem começamos, nem esquentou. Ai, meu santo Deus. Bom, aí nós já falamos de ensino médio, falamos da formação, você já no início falou dessa questão profissional. Na questão profissional, você tem uma sociedade agora. Como é que você chegou nesse momento? Para a gente já ir para a parte final da nossa live. Fala um pouquinho desse Nem momento vi o tempo, hoje. Nem vi o tempo passar aqui. Mas nem vimos o tempo passar aqui. Coisa boa. Foi uma construção de carreira, Salsão. Tá. Assim, eu sempre fui um cara que não queria ser empregado, mas eu gostava de jogar o jogo. Eu gostava de estar numa grande empresa, eu gostava de aprender coisas novas, eu gostava de ser desafiado. Então eu procurei lugares para trabalhar onde eu pudesse me desenvolver, não somente tecnicamente, mas como pessoa mesmo. Assim. Eu gostava de entender as coisas e apanhei muito, né? Mas eu comecei a perceber que eu era uma pessoa que precisava ter mais autonomia. Eu sempre fui um cara meio controlador no bom sentido. Eu gostava de saber das coisas passarem por mim, e eu tinha liberdade de delegar isso, né? Então eu falei, cara, onde eu vou conseguir isso em pouco tempo? E foi realmente tentando abrir uma sociedade. Só que eu queria também dar aula. Então eu falei, bom, qual o emprego hoje que vai permitir que eu saia às vezes 8 horas da manhã e volte meio-dia e meu chefe não vai reclamar? Não vai ter. Então, eu tenho que fazer meu emprego. E aí eu fui buscar pessoas que tinham qualidades e talentos que eu não tenho. Então, eu fui buscar um cara que tem uma segurança e uma experiência de vida que eu não tenho, que é um dos meus sócios, o Renato, e um cara que domina muito uma área que eu gosto, mas eu não domino, que é o Lucas. E aí a gente foi se compondo, até as personalidades são bem complementares, né? Eu sou um cara mais ponderado, mais equilibrado, o Lucas é aquele italiano que fala bem, ele é super modelo, né? Então um cara que brilha os olhos, e o Renato é aquele cara sênior ali que é o fiel da balança. Então a sociedade hoje é montada nesse tipo de composição e a gente tenta espelhar isso ao time, né? A nossa cultura para que as pessoas também vejam isso e sigam, né? Que legal. Muito bem, então estamos chegando então na parte final. Então agora nós temos aqui uma cinemateca, uma biblioteca e um memorial de teatro e frases. Então eu quero saber de você um filme. Aqui nós temos o Náufrago, que a Carol Sica indicou, o Efeito Borboleta, da Andressa Lousada, O Menino e o Mundo Espetacular, do Júlio Zanata, Abraços Partidos, do Fábio Cuba, genial, e No Coração do Mundo, o do Henrique Renes, e O Fabuloso Destino de Amélie Poulain, da Catalina. Eu queria ouvir de você, Bruninho, qual é o filme que você vai colocar na nossa cinemateca? Esse é para ver para o vestibular, hein? Chama Duelo de Titãs. Duelo de Titãs. É um filme com Denzel Washington, que ele se passa num momento de fervura racial nos Estados Unidos há muito tempo atrás, em que existe um time de futebol americano que é composto entre negros e brancos, pretos e brancos, perdão, negros não é uma colocação errada, é preto é melhor, e eles se combinam e eles começam a se formar um time com as suas diferenças.
E eles também, e ali mostra como uma questão de privilégio do branco pode contribuir para o preto ascender socialmente e precisa disso. Todo mundo precisa colaborar. Um filme fantástico, eu vejo pelo menos 2, 3 vezes ao ano, indico super. Duelo de Titãs, Denzel Washington, eu acho que é da Disney que fez. É um filme Beleza! Na biblioteca nossa, nós temos Revolução dos Bichos, da Carol Sica, 1984, da Andressa, Como as Democracias Morrem, do Júlio, Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, do Fábio Cuba, do Yurval, O Cheiro do Ralo, do Mutarelli, que o Henrique Rennes colocou, e The Road to Charity, do David Brooks. Tá? E eu queria ouvir de você, da Catalina esse. Qual seria o livro que você colocaria na nossa biblioteca? imperdível, chama O Abusado, do Caco Barcelos. A história do traficante do Morro Santa Marta. Fantástico. Um livro desse tamanho, que é um choque social, e ele te faz pensar muita coisa. É um livro que você devora, porque ele é um livro jornalístico. Né? Sim, Caco Barcelos. É uma delícia. Muito legal. Uma peça de teatro que você viu, que você fez, que você assistiu. Vamos colocar aqui qual a peça de teatro que você recomenda. É batido para quem é do direito, mas eu já vi 3 vezes, 11 Homens e uma Sentença. Que peça maravilhosa. A capacidade de convencimento das pessoas, a capacidade de composição de alianças, capacidade de argumentação. Tem filme também, né? Maravilhoso. Muito legal. Veja tudo, faça a peça novamente e devore esse estudo. É um ensaio maravilhoso. Muito bom. Tá, a nossa biblioteca, a nossa cinemateca e o nosso mini teatral tá ficando muito filé. E nós temos frases agora. E conselho a gente não quer, viu? Conselho a gente deixa para depois. Aqui são frases. A Carol colocou a dela a seguinte: acreditar em si, instigar o desejo de descobrir e não ter medo de perguntar sempre. Perguntar é tudo. Essa é da Sica. Ventos fortes faz marinheiro bom. Essa é da Andressa Lousada. E tem uma frase que é quando a luta fica brava, os bravos boa luta. Essa para Andressa também funciona. O Júlio colocou, não olhar para o próprio umbigo. O Júlio Zanata. O Fábio Cuba veio com ouvir mais do que falar. Temos 2 ouvidos e uma boca. Frases muito pertinentes. E o Henrique Rennes teve uma provocação de uma citação de um filme, O Leopardo. Algo deve mudar para que tudo continue como está. Essa é a do Henrique Rennes. E a da Catalina, Siempre sale el sol. Eu queria ouvir de você, Bruninho, qual é a sua frase? Eu vou de Guimarães Rosa. Opa! A vida é assim, ela aperta, daí ela afrouxa, ela suaviza, depois ela endurece. O que a vida quer da gente é coragem. É apenas isso. Não desista. A vida é assim, ela aperta, afrouxa, suaviza, conclui, como é que é? Só exige coragem? A vida só daí afrouxa. Ela dá, depois ela tira. Eu passo a frase depois completa. Peço perdão pela ausência poética aqui. Mas o ponto é que a vida, o que ela quer da gente é coragem. Essa licença poética, ela já se justifica quando você coloca a questão que é extraordinária, né, em todo esse processo e que você explicita de uma forma extraordinária, né, que é a coragem. Se eu tivesse que te dizer algo, se eu tivesse que te falar uma frase, eu falaria essa. E eu sempre falo para meus alunos, né, teatro é um ato de coragem. E você me traz isso com uma volúpia, com uma intensidade, com uma consciência, né, com uma atitude genial. Então,
você realmente explicita né, o que é a coragem, essa questão fantástica no ser humano que faz a diferença, de você superar todas as questões, né? Muito, muito lindo, viu, Bruninho? Eu tenho eu tenho um mimo para te mostrar. Oh, coisa Você lembra boa. desse aqui? Você lembra disso aqui? Lembro. Eu tenho o DVD dessa peça que a gente Ah, gravou. então não é surpresa. Mas Olha só, maravilhoso. o Maravilhoso. cartazinho aqui atrás tem sétima mostra de teatro estudantil de Santo Amaro. Super chique. Você foi num teatro Pauleiró com escolas, foi uma apresentação de luxo aquela, cara. Você Maravilhosa. foi. E eu trouxe um trechinho do texto aqui, né? Só para você, a briga da sua filha e você intermediando, então, Catalina e Bianca se encrencam, Batista entrando. Então, o que é isso? De onde vem tanta insolência? Bianca, pobre pequena, está chorando. Vai retomar tua agulha. Não se meta mais com ela. Não tem vergonha, mesquinha de espírito endemoniado? Por que maltrata sua irmã? Se nunca te fez mal. Quando te disse alguma palavra descortês? Catalina, ou Catarina, o silêncio dela me insulta. Eu saio correndo atrás da irmã. Aí você, como? Em minha presença? Vai para dentro, Bianca. Não pode me suportar. Aí a Catarina te castiga, hein, papai? Não pode me suportar, agora estou vendo. Ela é o seu tesouro. Deve arranjar um marido para ela. Dançarei descalça no dia do seu casamento. Não me fale mais nada. Sai. Aí Fantástico. termina. Aí Fantástico. o Bruninho ficava em cena. Nós Maravilhoso. temos, nós temos 3 minutos, meu querido. Eu ficaria aqui, nossa, mais um tempão batendo esse papo. Quanta coisa bonita, né? Isso aqui, pais, famílias deveriam estar acompanhando para ver tanta coisa legal, meus alunos da faculdade. Quando você fala do direito, eu trabalho com direito na FAAP, meus alunos, né, participarem de toda essa provocação. Então eu queria ouvir de você 3 minutinhos, 2 minutinhos, Bruninho. Como é que você encerraria essa nossa live? Eu, de uma maneira muito singela, eu não tenho nem muito o que falar, na verdade, mas agradecer. Eu acho, professor, que a vida é feita de momentos como esse, né? Por mais que a gente seja castigado e etc., as nossas dores, elas representam o que a gente é, né? Os nossos momentos ruins, elas fazem parte da nossa composição como pessoa. E é por momentos como esse que a gente batalha para ter dias assim, conversas assim. É isso que faz a gente viver. A alegria da gente encontrar pessoas diferentes, com um espírito tão grande quanto o seu, pessoas diferenciadas tanto no trabalho quanto na vida pessoal, admiráveis, né, que compõem esse mundo tão caótico quanto o nosso. Quando a luta fica brava, os bravos vão à luta. Então a gente acaba olhando pessoas como você para poder continuar, professor. Exemplos, né? E isso é uma coisa formidável. Isso não muda com o tempo, é uma coisa que só cresce dentro da gente. A idade, ela é apenas um número. O que importa é nosso espírito, nossa cabeça. Então, se tá com medo, vai com medo mesmo. Se tá com dificuldade, vai com dificuldade mesmo. Tente, É isso aí. viva a vida, aproveite e faça de você o seu melhor amigo. Perdoe-se. Perdoe-se. Aqueles erros que a gente cometeu de outra hora, na verdade, é o melhor que você pode fazer naquele momento. Quando a gente se perdoa, a gente fica leve e segue em frente. E pode, por exemplo, encontrar pessoas como você, bater um papo gostoso e aproveitar, porque isso é vida. Todo o resto a gente só trabalha para ter momentos assim. Obrigado pela Vai oportunidade. terminar. Eu tenho uma coisa para te falar. Eu te amo, Bruno. Oh, eu também, meu querido. Com Tá? certeza. Te levo no meu coração sempre. Tudo para você. Não vejo a hora de a gente se encontrar e dar aquele abraço carinhoso. Com certeza. Um beijo. Um Valeu, beijo. obrigado, gente. Tchau, tchau.
Tchau. Galera, a nossa live termina aqui. Não percam o nosso próximo encontro, que vai ser também genial, com Caio Dyer. Aguarde, 2 de outubro, 5 horas.